Olá pessoal, mais uma vez é uma satisfação reencontrá-lo aqui no curso Programando no MySQL. Você vai ver que, diferentemente dos outros módulos que nós vimos abordando aqui, esse módulo ele é mais teórico. Então nós vamos estudar aqui o que é uma transação, como é que ela ocorre, quais são suas características, o que é que ela implica em um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então vamos combinar o seguinte: você deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a uma quantidade maior de pessoas. E para que você fique sabendo das novidades que a gente está postando aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a cada novo conteúdo que eu postar aqui, o YouTube vai te informar. Para a gente tentar contextualizar esse conceito de transações de uma forma mais didática, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aí duas contas, a conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu vou chamar simplesmente de conta A, e a conta 6, 5, 4, 3, 2, 1, que eu vou chamar de conta B. Então, vamos imaginar que a conta A ela tenha R$500 e a conta B tenha R$50. E qual é o processo? É fazer um Pix da conta A para a conta B no valor de R$100. Então, qual é a lógica? A lógica é que a conta A ela fique com R$100 a menos, ou seja, R$400, e a conta B, quando finalizar o Pix, ela fique com R$50 mais 100, ou seja, R$150. Então, o Pix sai R$100 de uma conta e vai R$100 para outra conta. Esse seria o procedimento normal nas condições normais de temperatura e pressão, não é? Mas se eventualmente no meio dessa transação, se por exemplo caísse um raio e partisse a rede lógica, então a conexão entre os bancos ou a conexão entre essas duas contas foi perdida. E daí, como é que o sistema vai conseguir se recuperar? Considerando que na conta A saíram R$100, mas esses R$100 não caíram na conta B. Para o SGBD controlar esse tipo de problema, ele precisa estar trabalhando com esse conceito de transações em banco de dados. No contexto de sistema de gerenciamento de banco de dados, uma transação é uma unidade lógica de trabalho que acessa e possivelmente atualiza itens de dados. Quando a gente fala de atualização, não está simplesmente falando de update, nós estamos falando de insert, update e delete. Então seria a atualização de dados em tabelas. Uma característica interessante de uma transação é que ela é executada de forma total ou ela é cancelada. E ela começa com o comando start transaction e, se ela finalizar com sucesso, o comando disparado é o commit. Se eventualmente acontecer algum erro, é disparado um comando rollback. Quando a gente fala de transação, podem existir diversas operações. E aí é uma sequência de inclusão de dados, de modificação de dados ou de exclusão de dados. E elas são sempre organizadas em blocos atômicos. Entenda por atomicidade que ela não pode ser dividida em partes menores. O SGBD ele tem como característica levar o banco de dados de um estado correto para um outro estado também correto. Então, a transação ela tem esse objetivo: pegar um estado correto do banco de dados e levar para um outro estado também correto. Um programa ele é formado por uma sequência de transações. Então vamos imaginar que o programa começa nesse ponto azul e termina aqui nesse ponto verde. Se a gente considerar que aqui é o instante T1, nós podemos observar que foram começadas três transações, né? O Start Transaction para a transação 1, transação 2 e a transação 3. No instante T2, a transação 1 ela foi comitada, ou seja, ela foi confirmada no banco de dados. Todas as operações aconteceram com sucesso e aquela transação ela foi confirmada no banco de dados. No instante T3, também as operações que estavam dentro daquele bloco transacional, todas elas foram concluídas com sucesso. Então aqui nesse instante T3 ocorreu um novo commit para a transação 3. No entanto, aqui no instante T4, alguma operação ou mais de uma operação que estava dentro daquele bloco transacional falhou. E por causa disso, o rollback precisou ser desfeito. Então imagine aí que essa transação 2 ela tinha 1000 operações, inserts, updates e deletes. E na operação de número 997 aconteceu algum erro, um insert que gerou um erro. Então o comando rollback vai ser disparado e aquelas 996 transações, operações, melhor dizendo, que foram realizadas com sucesso, elas vão ser desfeitas. E quem garante esse conceito de atomicidade
para um SGBD é um componente chamado gerenciador de transações. Como nós já falamos aqui, a operação commit ela indica que uma transação ela foi finalizada com sucesso. Então, o banco de dados ele saiu de um estado correto e permanece em um estado correto. E com esse comando, todas as alterações que foram realizadas pelaquela transação, ou seja, foi formada por um conjunto de várias operações, insert, update e delete, elas devem ser confirmadas no banco de dados. Já a operação de rollback, ela indica que alguma coisa zebrou naquela operação, que aquela operação ela terminou com falha, ela não foi bem sucedida. Então isso aconteceu porque algo de errado surgiu durante a execução daquelas operações que faziam parte de uma transação. Então todas as transações que foram realizadas até chegar naquele erro, elas devem ser desfeitas. Então voltando naquele exemplo que eu dei lá no slide passado, se eu tivesse uma transação que tem lá 1000 operações, se as 1000 foram executadas com sucesso, commit. Se pelo menos uma delas gerar um erro, então o comando que vai ser disparado vai ser o rollback. Para a gente finalizar esse primeiro vídeo sobre transações, vamos voltar àquele nosso exemplo de contextualização em que era para ser transferido R$100 por meio de Pix de uma conta A para a conta B. Por padrão, o MySQL vem configurado para que seja feito o commit automático. Ou seja, quando você fizer uma operação, ele já faça um commit, se aquela operação tiver acontecido com sucesso. Então, como a gente vai fazer aqui mais de uma operação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar o autocommit, inicializa a transação, faz as operações e verifica se vai gerar um commit ou um update. Então, para eu desabilitar o autocommit do MySQL, eu vou utilizar isso aqui, ó, set autocommit igual a 0. Estou dizendo que não é para fazer o autocommit. Então, eu inicializo a transação, aí removo R$100 da conta 123456 e pego esses R$100 ó, e acrescento na conta 654321. Beleza. Se essas duas operações tiverem ocorrido com sucesso, significa que nenhum erro foi identificado. Então, a transação vai fazer um commit. No entanto, se for percebido algum erro depois desses comandos aqui, a instrução que vai ser disparada vai ser o rollback. Depois de finalizada a transação com o commit ou com o rollback, lembrando sempre, pessoal, uma transação começa com o start transaction e finaliza com um commit ou finaliza com um rollback, certo? Ela sempre tem que ser finalizada com um commit ou com um rollback. Depois de finalizada a transação, eu volto para a configuração padrão do MySQL, que é o próprio autocommit. Executou uma operação que está ok, faço o commit. Nesse primeiro vídeo que eu tinha para apresentar era isso, pessoal. Obrigado por sua companhia e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.